Saudações de paz e bem a todos. Continuando o Evangelho, hoje nós vamos estudar a eficácia da prece. Meu Deus do céu, eu rezo. E o que eu peço não me acontece. Tem alguma coisa errada? Eu tenho fé de sobra. O que está de errado? Eu não estou errado, quem está errado então é Deus. Porque eu peço e não recebo. Não é assim que nós pensamos? Não, né? Nós estamos fora disso, né? Porque nós somos espíritas, nós sabemos a verdade da vida. Não é isso? Vamos ver. Eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vos perdis orando, crede que haveis de ter, e que assim vos sucederão. Mas aí que tá, nós não temos nem convicção, nós não temos nem coragem, nós não sabemos nem quem nós somos. Nós não sabemos os nossos defeitos. Nós não sabemos as nossas qualidades. Não é? Como que eu vou saber orar e pedir algo a Deus? Como que eu vou ter fé em mim mesmo? Sem autoconhecimento. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Mas não é verdade? Para que eu vou expor meus problemas a Deus, sendo que Ele é o ser que tudo vê? Não é? Então eu fazer uma oração pedindo algo a Ele, eu estou errado. Ele sabe o que eu preciso, muito mais que eu. Só que aí esse é o nosso erro, né? Porque quando a gente reencarna, qual é o primeiro objetivo nessa vida que nós estamos reencarnando? Pagar os erros do passado. O que isso quer dizer? Expiação. O que isso quer dizer? Sofrer aquilo que nós causamos a outros no passado. Sofrimento. E qual o segundo objetivo? Evoluir moralmente. Terceiro objetivo, não existe. Que coisa, né? Acrescenta ainda que tudo encadeando o universo através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Vamos pensar nisso. Se eu programei uma reencarnação, programei para eu vir sofrer, quando eu reencarno tem como eu atenuar o que eu programei? Tem. Mas o que tem que ser feito? A caridade praticada do encarnado. Normalmente nós fazemos a caridade o suficiente? Não. Então nós não temos como mudar um planejamento. Somente se nós tivermos um merecimento para tal. Ora, mas nós somos seres caridosos, não somos? Não somos. Não é? Não o suficiente. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um, mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Olha só, então quem tiver o merecimento, for caridoso, a ponto de ter o mérito de mudar o próprio destino, de atenuar o próximo destino, ele conseguirá. Basta ver aonde vai a sua boa vontade. Não é? Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte antes dos golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Então, olha, nós somos seres reencarnados que temos sim uma programação diante de nós, mas nós temos o livre-arbítrio de decisão a todo instante. O problema é que nós escolhemos sempre o que é mais fácil e não o que é melhor a longo prazo. Se nós fizéssemos um estudo através de todas as nossas escolhas, nós iríamos escolher o que é bom a longo prazo, não é? Só que a gente toma nossas decisões no impulso e fazemos o que é mais fácil, não é?
Deus não lhe deu entendimento e inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. Nós temos o livre-arbítrio sim a todo instante, basta saber usar. O homem sendo livre de agir num outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. É por isso que a boa espiritualidade nunca vai conseguir controlar os caprichos alheios dos encarnados. Imagina, você acha que aquele espírito vai ter uma reencarnação uniforme, sempre fazendo boas resoluções, mas é assim que acontece? Não, ele vai trilhando o caminho do que é mais fácil e vai trocando toda a programação boa da espiritualidade. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Tem gente aqui que batia o pé falando que o acaso não existe. Quem quer? Levanta a mão que nós vamos mostrar aqui para o YouTube. Alguém que falava que o acaso não existe. Não tem como, o acaso existe sim, porque não tem como o destino controlar o livre-arbítrio de todos os seres encarnados. Olha que coisa, cada um escolhe o que quer. Tem como controlar isso? Obviamente que não. Não tem jeito. Quem que era, gente? Alguém que falava isso? Eu vou lembrar, até o final do vídeo eu lembro. E está no Evangelho. A fatalidade, e que nem isso destrói a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Será ilógico concluir dessa máxima: aquilo que pedides pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Nós não sabemos o que nós precisamos, né? Tem um filme que exemplifica muito bem isso, né? Aquele filme Todo Poderoso com Jim Carrey. Ele fica tem um período como Deus, vocês lembram do filme? E por preguiça de trabalhar como tal, ele dá todos os pedidos a todo mundo. O que vira na sociedade? Caos. Simplesmente porque nós não sabemos o que nós precisamos. Então, se Deus não desse tudo que a gente pedisse, nós íamos entrar na falência. Rápido. Não pode ser assim. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. Coitado dos pais de hoje em dia, né? Aqui, ó. O pai prudente recusa o filho que lhe é prejudicial. Como que é? Deixa eu ler aqui que eu já até perdi. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O que faz hoje? Não, meu filho, eu vou te dar. O filho fica chorando na pena. Não, eu vou te dar. Tudo assim, né? Não, pode deixar que o tablet te educa. Pode deixar que a babá te olha. Faz isso e aquilo, não, mas não me incomoda. Não é? Infelizmente está sendo assim. E depois quer que o filho seja uma pessoa digna. Depois quer que ele seja alguém na vida. Não é? Nós deveríamos dar para os nossos filhos uma criação um pouco mais severa do que nós tivemos. Porque aí nós íamos ter a certeza que eles iam ser homens dignos. Não é? O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Por que nós sofremos? Porque Deus permite. Por que Deus permite? Porque Ele nos quer ver um dia como espíritos puros. E somente através do sofrimento nós iremos evoluir. É por isso que Ele permite o nosso sofrimento. Porque Deus é um Pai bondoso, misericordioso, brando e ama todas as suas criaturas. Deus é tão bondoso e ama tanto seus filhos que Ele é incapaz de nos julgar.
E para que ele não nos julgue, ele escreveu toda a sua lei em nossa consciência, para que nós mesmos nos julguemos. Esse é o amor que Deus tem por nós. Sentiram isso? Mais ou menos, né? Entendeu? Sentiu é difícil, falei errado, desculpa. Entendeu? Deus é tão pai, tão bondoso, tão misericordioso, que ele não quer julgar nenhum filho. Então ele escreveu a lei dele na consciência de cada um, para que cada um se julgue, conforme ele havia aprendido na terra, né? Você perdoou, então você vai se perdoar. Você não se perdoou, você vai se julgar conforme você souber, conforme você tiver aprendido enquanto reencarnado. Olha que bonito. Não é bonito? Muito bonito. O que Deus lhe considerar se pedir com confiança e coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe considerar são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Gente, aqui está o segredo. Você vai fazer por onde com as suas próprias mãos, e você vai ter as consequências de suas ações. Você plantando bem, você vai receber só bem. O universo vai conspirar ao seu favor. Mas nisso tem que ser até as suas entranhas. Tem que ser os seus pensamentos e suas ações. Sempre na caridade, sempre na bondade, sempre nas boas dissoluções, nas boas ações. Hoje em dia é difícil de entender isso, mas você começando a praticar diariamente, paulatinamente, vai chegar uma época que você já vai estar acostumado à prática da caridade e vai fazer de coração. Mas tem que começar. Se você nunca começar, você não vai aprender. Deus assiste aos que ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te que o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Acontece que nós espíritos nós temos a certeza de que milagre não existe. Então por que tu vai esperar um milagre? Não existe milagre. Não é? Tomemos um exemplo. O homem está perdido no deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus, e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, o bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir em determinada direção. Então, por um impulso instinto, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato, e com isso a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Então, olha só, ele estava jogado, veio a inspiração, ele teve coragem de ir atrás e viu tipo um oásis na frente dele, e ele agradeceu a Deus pela inspiração que teve, porque ele tinha fé, né? Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato, quando eu me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. É uma pessoa sem fé, não é? Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Porque não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Imagine hoje em dia, se em todo caso espírita houvesse aí manifestações de espíritos materializados. Ia tirar a necessidade de ter fé, não ia não? Aos espíritas, todas as casas terem materialização, os espíritos precisariam de ter fé na espiritualidade? Não, porque eles iam ver com os próprios olhos.
E o que é mais válido? A pessoa não vê, não sentir nada e ter fé, ou aquele que tudo enxerga ter fé? Aquela pessoa que não enxerga, não sente, não é médio, ter fé, né? Porque ela está tendo fé por si só. Né? Agora, aquele médico que vê espírito, que enxerga, dá passividade, que escreve, se ele não tiver fé no que ele está vendo, ele vai ter fé no quê? Vai ter fé no quê? Não é? Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Então, o espírito evoluído vai te dar só uma pequena luz em sua cabeça para que você siga se você tiver coragem e fé. Agora, os irmãos necessitados vão ficar ali batendo que nem fosse um martelo na sua cabeça para que você siga o caminho deles. Né? Olha como são as coisas. Os evoluídos falam uma só vez e é uma pequena intuição. Os necessitados ficam martelando dia e noite a ideia deles. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Vocês entenderam? Com o filho seu pequeno, quando ele cai no chão e está sozinho, ele prontamente o levanta. Mas se ele vê que a mãe ou o pai estão do lado, eles vão ficar no chão chorando, esperando que os pais o ergam. Não é assim mesmo? Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só deu a conhecer na volta. Quem não entendeu essa parte, coloca nos comentários que nós vamos entender juntos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos aí trilhar o caminho que leva a Deus juntos. Fiquem em paz, meus irmãos.